Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar, Raio-X do Oscar 2024, categoria Melhor Trilha Sonora Original. Antes disso, já deixa o seu joinha nesse vídeo, o seu comentário, também se inscreva no canal, ative as notificações no sininho e, se puder, dê uma olhadinha lá no programa de membros do canal, que tem vantagens exclusivas, como enquetes, como a participação de vocês, usuários, na sequência aqui do canal, e dependendo do nível que você escolher, também acesso ao meu tio Oscar Night Experience e outros eventos aí ao longo do ano que podem surgir, beleza, gente? Pessoal, melhor trilha sonora original é aquela categoria gerenciada pela junta dos músicos da academia, né, que destina prêmios para todas aquelas trilhas sonoras, né, o conjunto de músicas compostas originalmente para um filme, tá? Ou seja, você não leva em consideração, não são elegíveis aquelas trilhas que vieram aproveitadas ou inspiradas de alguma trilha já pré-existente, sabe? Não é você pegar uma trilha que já existe, fazer uma adaptação e apresentar uma nova obra. Isso não é elegível atualmente no caso do Oscar. Essa categoria, ela existe desde a 7ª cerimônia de entrega dos prêmios, relativa à temporada de 1934, e vem sendo entregue ininterruptamente de lá para cá. O que mudou são as subcategorias, né? Então, ao longo da história, a gente já teve, por exemplo, essa categoria de melhor trilha sonora adaptada. A gente já teve essa categoria destinada apenas a filmes musicais, por exemplo, né? Coisa que não existe mais. E a gente teve, entre 1995 e 1998, a subdivisão entre melhor trilha sonora para filmes de drama e melhor trilha sonora para filmes de musical ou comédia, que é uma categoria, uma subdivisão que não existe mais. Desde 1999 a gente tem essa configuração que é a que persiste até hoje, apenas melhor trilha sonora original, certo, pessoal? Bom, quais são os indicados aí nessa categoria, nesse ano, nesse Oscar de 2024? Bom, a primeira profissional é a Laura Karpman, ela que é responsável pela trilha sonora do filme Ficção Americana. Ela é norte-americana de nascimento, já veterana, inclusive, na área, e vai completar 65 anos de idade agora, no próximo dia 1º de março. Ela tem mais de 150 créditos no IMDb, então, assim, ela trabalha bastante, mas não necessariamente apenas com cinema. Ela faz também trilhas para videogame, jogos de videogame, muitas séries de TV, inclusive já foi indicada ao Emmy por alguns desses trabalhos, né? E já venceu Emmys, inclusive, e ela liderou ali no início, na metade mais ou menos da década passada, uma mobilização a favor das compositoras mulheres, porque sempre foi visto essa junta da academia e, na verdade, essa profissão dentro de Hollywood como uma profissão muito masculina. Você sempre teve praticamente só homens aí, né, fazendo as trilhas sonoras dos filmes. E eu não diria nem só em Hollywood, eu acho que mundialmente costuma ser assim. Então, em 2014, ela fundou uma aliança de mulheres compositoras. 2 anos mais tarde, ela foi eleita como governadora da junta de músicos da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Então, ela passou a ter uma atuação também mais política e não apenas do ponto de vista artístico aí da criação das trilhas, né? Essa é a primeira indicação dela na carreira, apesar desse currículo já extenso. No mesmo ano que ela fez Ficção Americana, ela também fez a trilha sonora do filme As Marvels, o que demonstra que ela tem aí uma confiabilidade por parte dos estúdios. Afinal de contas, As Marvels, por mais flopado que tenha sido, é uma produção grande, uma produção que os estúdios não colocariam na mão de qualquer profissional. E aqui no caso, né, da trilha de Ficção Americana, eu diria que essa é uma trilha sonora não agressiva, né? Ela é uma trilha sonora que serve mais para preencher os espaços ali da narrativa, né? Inclusive, assistindo o filme, eu tenho sempre a sensação de que ele tem um pouco a estética e o andamento de uma sitcom, né? De uma comédia de situação, de uma série de comédia, justamente por causa do andamento, dos enquadramentos, da fotografia, do fato da gente estar olhando para o dia a dia daquele escritor, e muito em função também desse preenchimento da trilha sonora. É uma trilha sonora não invasiva,
né? E eu acho que ela é muito bacana nas sequências de início, né, ali de abertura eu já gosto bastante, e ao longo do filme ela vai complementando essa linha narrativa. Gosto da trilha sonora, não acho que ela seja uma trilha sonora que se destaca por si só, né? Ela não é a coisa assim super exuberante, mas é uma trilha sonora muito competente e muito bem feita. Na sequência a gente tem A Lenda, né, indicada a essa categoria mais uma vez. Estou falando dele, John Williams, né, que está indicado pelo filme Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Ele é o segundo ser humano mais indicado da história do Oscar. Ele tem 54 indicações, contando com as categorias de melhor trilha sonora original e melhor canção. Ele só perde para um camarada chamado Walt Disney em termos de indicações na história do prêmio. E ele está aí com seus 92 anos de idade e continua trabalhando. Fora isso, gente, chovendo molhado também dizer a importância dele para a história do cinema, né? Algumas das trilhas sonoras mais icônicas, mais clássicas da história do cinema são de autoria dele. Ele foi indicado nessa categoria aqui, tá? 48 vezes até hoje. Então essa é a 49ª indicação. Eu não vou ler aqui todas as indicações, senão esse vídeo aqui vai ficar só do John Williams. Eu só vou registrar aqui as 5 vitórias que ele teve. Então a primeira, por Um Violinista no Telhado, em 1971. Depois, 1975, Tubarão. 1977, Guerra nas Estrelas. 1982, E.T., o Extraterrestre. E 1993, A Lista de Schindler. Bom, não preciso falar mais nada, né, com um currículo desses, né? Bom, o que eu acho, gente? É difícil você falar, argumentar contra um cara como esse, né? O John Williams, ele é um dos maiores compositores do cinema de todos os tempos. Ponto. Nada menos do que isso. Merece todos os louros, merece todos os reconhecimentos. É incrível ver ele com 92 anos de idade, 91, 92 anos de idade, ainda trabalhando, ainda se esforçando, ainda produzindo. Então, assim, é um caso único aí na história do cinema, mas no caso específico dessa trilha, eu não acho uma trilha ruim, é uma trilha boa, mas sinceramente é um pouco de reciclagem de tudo que ele já vem feito, né? Então eu acho que essa indicação dele tem muito mais a ver com uma questão afetiva da junta dos músicos com o John Williams em si, assim como eles têm com a Diane Warren, por exemplo, na categoria de melhor canção, do que necessariamente por esse ser um trabalho super extraordinário de trilha sonora. De qualquer maneira, tá aí ele indicado mais uma vez, John Williams. Na sequência, a gente tem pelo filme Assassinos da Lua das Flores, o Robbie Robertson, ele que teve esse desafio bem grande de fazer uma trilha sonora cinematográfica, mas que respeitasse aí, né, toda a cultura, toda a produção cultural do povo Osage. Ele é também descendente de indígenas, né, mas ele não é dos Osage, né, ele é um descendente dos povos originários do Canadá, né, e ele fez parte da banda The Band, né, que bombou aí, né, uma banda de rock que bombou ali do final da década de 1960 até mais ou menos metade ali da década de 1970, depois caiu um pouquinho aí o buzz em torno dela. E o que eu gosto ele é um amigo pessoal do Martin Scorsese, inclusive já fez várias trilhas sonoras dele, e por isso até foi chamado mais uma vez para fazer essa trilha. E o que eu mais gosto é a maneira como ele conseguiu balancear os sons dos povos originários, de percussão, né, daqueles instrumentos que são mais ligados aí à população indígena, com o rock, né? Você tem um pouquinho de blues ali também. Então, assim, ele foi muito cuidadoso, muito respeitoso e acabou entregando uma trilha sonora que está muito bem casada com o filme. Eu acho que não foi fácil, tá? Ele inclusive já estava doente quando ele fez esse trabalho. Ele acabou falecendo em função de um câncer de próstata antes mesmo do filme ficar pronto, mas ele concluiu todo o trabalho antes de falecer, né? E inclusive o filme é dedicado a ele. Se você vê nos créditos de encerramento, existe uma dedicatória do Martin Scorsese ao seu amigo pessoal Robbie Robertson. Eu gosto muito, tá? Eu acho essa trilha sonora absolutamente incrível, muito bem balanceada, que tá lá colocada nos lugares certos e que consegue ser respeitosa também com a população Osage, que eu acho que é uma coisa essencial nesse trabalho aqui. Na sequência, a gente tem aí pelo filme Oppenheimer, ele que é sueco de nascimento e está com 39 anos, o Ludwig Göransson.
Ele é um camarada que já fez bastante coisa para televisão, ele ainda é jovem, né? Então, ou seja, 39 anos de idade. Ele participou, né? Foi responsável pelas trilhas, por exemplo, de Creed 2 e Tenet. E ele não é um novato aí na academia, né? O Robbie Robertson, né, do filme anterior, tá na sua primeira indicação, uma indicação póstuma. No caso aqui, o Ludwig Göransson, ele já venceu um Oscar em 2018 pela trilha sonora do filme Pantera Negra. E no ano passado, ele esteve indicado também na categoria de melhor canção por Lift Me Up, da continuação do filme Pantera Negra, né? Wakanda para sempre. Bom, no caso aqui, gente, eu acho que é uma das coisas mais fortes do filme, né? Então, assim, a trilha sonora de Oppenheimer é parte da narrativa, ela tá totalmente entranhada aí no que o filme pode oferecer. E ela é essencial para prender a atenção do espectador ao lado da montagem, né? Na minha opinião, trilha sonora e montagem são duas coisas indissociáveis para que a gente possa ter esse filme se sustentando ao longo de 3 horas. O filme ele é absurdamente hipnotizante, não tanto pelos cenários, não tanto pela questão técnica, apesar de que isso é uma coisa muito relevante, mas principalmente do ponto de vista narrativo, por causa da montagem e da trilha sonora original. Então aqui eu acho que sem o trabalho do Ludwig, talvez a gente não conseguisse ficar tanto tempo imerso nessa história, sendo bem sincero. Então é absolutamente incrível aí a trilha sonora do Oppenheimer. E finalmente a gente tem o Jerskin Fendrix, né, que está indicado aí pelo filme Pobres Criaturas. Ele é britânico de nascimento, muito jovem, está com menos de 30 anos de idade. É o primeiro crédito dele numa produção cinematográfica e ele teve já de cara o desafio do Yorgos Lanthimos de trazer aí uma trilha sonora mais inventiva, de um filme mais experimental, que traz aí elementos que não são tão tradicionais do ponto de vista da ficção, né? Então ele utilizou aí instrumentos de sopro, né? Tem bastante, a trilha tá bastante cheia de instrumentos de sopro, sintetizadores, ele utiliza até sons como a da respiração. Então ele embarcou nessa viagem, vamos dizer assim, do Yorgos Lanthimos e conseguiu entregar uma trilha sonora à altura das outras questões artísticas e estéticas aí do filme. Eu gosto bastante, acho que foi um desafio bem grande, não é fácil você conseguir entender o que o diretor quer passar e fazer com que isso se case, né, com todos os outros departamentos do filme. Né? É uma trilha sonora um pouco incomum, né? Se você parar para ouvir ela separadamente, você talvez possa estranhar um pouquinho, mas dentro da proposta narrativa do filme, da direção, tá perfeito, é muito boa, tá muito bem realizada. Então, assim, a qualidade é muito, muito grande. De uma forma geral, para a gente encerrar aqui, fazer um balanço final, eu acredito aqui que a gente tem essa questão afetiva, então, com John Williams, né? A gente tem a Laura Karpman e o Jerskin Fendrix com bons trabalhos, mas que não são tão excepcionais assim. E para mim, os dois melhores trabalhos são o do Robbie Robertson por Assassinos da Lua das Flores e do Ludwig Göransson por Oppenheimer. Na minha opinião, quem vai vencer é o filme Oppenheimer, e eu também votaria em Oppenheimer, ainda que eu ache Assassinos da Lua das Flores excepcional do ponto de vista da trilha sonora, mas eu acho que Oppenheimer, ele depende muito da trilha sonora para ele funcionar, para que você consiga ficar ali imerso naquela história ao longo daquelas 3 horas. Beleza, gente? E qual é a sua opinião sobre a categoria de melhor trilha sonora original no Oscar 2024, hein? Deixe o seu comentário, a sua opinião aqui embaixo. Também não esqueça de dar like no vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. E se quiser, também entre como um membro desse canal para ter acesso a vantagens exclusivas. E atenção, no dia 10 de março você vai acompanhar aqui no canal Meu Tio Oscar a melhor cobertura sem cerimônia do Oscar 2024. Esse ano a gente vai montar um Glass Studio diretamente de São Paulo, do evento Meu Tio Oscar Night Experience, que você pode participar, hein? A gente vai estar lá com a transmissão, mas vai ter tapete vermelho, vai ter jantar, vai ter coquetel, vai ter um show com banda ao vivo e, é claro, né, você vai poder acompanhar a cerimônia na íntegra aí do Oscar 2024. Então é isso, gente. Te agradeço por me acompanhar por mais esse vídeo e te espero aqui na sequência do canal. Até mais!